Meus amigos, Vitória 0, Juventude também 0. Traduz um pouquinho do que foi o jogo, tá? Porque o jogo foi bem ruim, principalmente no segundo tempo, e as grandes oportunidades de gols foram em lances que quase saiu uma finalização. Inacreditável, né? Pois é, foi mais ou menos esse o resumo do jogo. Ao todo, foram 3 finalizações na barra, de um modo geral. Isso aí já traduz também mais um pouco como é que foi o jogo. Lucas Arcanjo fez uma defesa, Thiago Couto fez outra, nenhuma grande defesa espetacular, um jogo de quase que nenhuma chance clara de gol. E o 0-0 para mim foi justo. Acho que foi a nota do jogo, de um modo geral. Um jogo morno na maior parte do tempo, que o primeiro tempo teve até um pouco mais de intensidade. O Vitória buscou a intensidade, o Juventude também, na tentativa de transição, defesa meio ataque. Mas é aquilo, as principais oportunidades saíram de bola parada. No primeiro tempo, eu contabilizei aqui 2 oportunidades para o Juventude, tá? Uma finalização numa cobrança de falta com Alan Ruschel, que a bola desvia e passa próximo da trave, raspou a trave nessa finalização, aos 26. E aos 29, um cruzamento perigoso que quase Gabriel Talhari finalizou a bola de cabeça, mas foi uma quase finalização, tá? Para vocês terem ideia de como é que eu estou pegando ao máximo os melhores momentos da partida, tá? Além dessa finalização aí, aliás, dessa quase finalização, teve uma outra chegada do Juventude no primeiro tempo, aos 43 minutos, com um cruzamento de Matheus Vargas, numa cobrança de escanteio, e Danilo Bosa cabeceou. E Lucas Arcanjo fez uma ótima defesa. Se Lucas Arcanjo não faz a defesa, possivelmente aquela bola poderia ser gol. O Juventude chegou nessas 3 bolas aí. 2 vezes em bola parada e uma finalização, na verdade, uma quase finalização de Gabriel Talhari. E o Vitória chegou aos 50 minutos, com a chance de Léo Gamalho numa cobrança de falta, um bate-rebate. Léo Gamalho pega uma bola ali próximo da marca da Cal e finaliza a bola para fora. Foi uma oportunidade clara de gol que o Vitória perdeu. Então, primeiro tempo seria mais ou menos um 3-1 em boas chances para o Juventude, mas a principal chance foi a do Vitória, com o Léo Gamalho pegando aquele bate-rebate. Destaque individual para o primeiro tempo, Dudu. Dudu, para mim, foi um dos melhores do primeiro tempo, marcando muito bem, na transição estava bem nos bons passes. Para mim foi o melhorzinho do primeiro tempo, tá? Do Vitória, pelo menos. O resto, gente, os laterais não conseguiram apoiar muito bem, Mateuzinho mal, Léo Gamalho perdeu gol mal também, Oswaldo tentando, batalhando, guerreando, os 2 times com intensidade, buscando, mas é aquilo, gente, foi o confronto do melhor mandante contra o melhor visitante. Então, teoricamente, deu a lógica, empate 0-0. Então, não tem nada muito fora do script aí não, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar para analisar a tabela. Segundo tempo, não vou perder muito meu tempo, nem o tempo de vocês. Teve uma grande chance no segundo tempo, que foi numa quase finalização. Belo passe de Dudu, que para mim ele foi o melhor do Vitória hoje em campo. Belo passe de Dudu mesmo, um passe de uns 20, 30 metros, deixando o Léo Gamalho em condições para fazer o gol. Só que o Léo Gamalho não conseguiu chegar na bola, meio que furou ali a finalização, a bola passou para fora sem muito perigo para o goleiro Thiago Couto. E foi isso, segundo tempo, tá? Não tem mais nada. Segundo tempo no morno, jogo ruim de um modo geral, mas o Vitória sai satisfeito ali com o empate e pelo fator óbvio, né? O Vitória basicamente nem precisa mais ganhar nenhum jogo para ser campeão. Não é nem para subir, é para ser campeão. Se o Vitória nos próximos 4 jogos contra Vila Nova, Novo Horizontino e Sport e Chapecoense empatar os próximos 4 jogos, o Vitória é campeão. Então, assim, no final das contas, para o Vitória foi bom. Para o Juventude, veja como é bizarro, né, a análise de tabela. Para o Juventude, quando a gente analisa aqui agora a situação do Juventude, foi bom também. Não é de todo ruim esse empate aí não, tá? Sabe por quê? O Juventude, ele tá com 57 pontos, mesma pontuação do Criciúma, e naturalmente o mesmo percentual de aproveitamento até agora no campeonato, 55,88 o percentual de aproveitamento dos dois. Então, quem está no G4 olhando para o quinto, vai ser a mesma régua de quem está fora do G4 olhando para o quarto, porque a pontuação é a mesma e o aproveitamento também, por razões óbvias, né? E a projeção hoje é de 64 pontos para subir. Mas calma aí. Só para trazer aqui para vocês, antes de eu falar de Juventude, ó, 55,8 de 114 dá 63,6. Então, teoricamente, o quarto e o quinto vai chegar a 64 pontos. O Vitória tem 65. Ou seja, o Vitória, estatisticamente, matematicamente, praticamente garantiu acesso, tá? O Sport tem 59 pontos. Vai ter que fazer. Aí, se a gente pegar nessa regra dos 63,6,
Vamos supor que seja 64, só que, pô, você não vai garantir que, com 64 eu subo. Se você fizer 64, você vai ter que contar com número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, enfim. Aí você sobe a reguinha ali para 65. Ou seja, supõe que os quarto e o quinto façam 64, você vai ter que fazer 65, basicamente, para garantir um acesso matemático, tá? E aí, meus amigos, a régua subiu um pouquinho, né? Tava em 63, 64, agora com esse pacto de juventude, tá em 65 para subir. Basicamente ficou a mesma coisa em relação à última rodada, tá? E a projeção era mais ou menos essa aí. A situação do Juventude é a mais fácil em relação a todos os times que brigam para subir, todo mundo já sabe. Agora o Juventude é o único time que não vai pegar nenhum confronto direto, só vai enfrentar times que brigam para não cair ou times que não querem mais nada no campeonato. Vai pegar dois times que não querem mais nada no campeonato, ABC e Ceará, e vai pegar dois times que brigam para não cair, Ituano e Ponte Preta. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? No pior dos cenários, o Juventude vai fazer 65 pontos. Eu já fiz a projeção aqui de Juventude. Sei lá, ganha do ABC, sei lá, aí vai 60. Empata com o Ituano, empata com a Ponte, tô supondo aqui, tá, gente? Vai a 62. Ganha do Ceará, 65. Vamos botar essa régua aí. No mínimo, Juventude vai chegar a 65 pontos. E para mim, mesmo Juventude fora do G4, eu vejo que esse resultado foi bom, porque a sequência a partir de agora é faca e queijo na mão e o tapete vermelho estendido. Tem uma sequência mais fácil do que a do Criciúma, Atlético Goianiense, Sport e do que a do próprio Vitória. Então, para mim, o Juventude tem tudo para subir pelo futebol que joga, que não é um futebol de outro mundo, mas é um futebol bem competitivo, principalmente fora de casa. Ó, quando a gente analisa a tabela, é o time que tem o melhor aproveitamento aí, né? São 28 pontos. É o líder jogando fora de casa e tende a continuar nessa batida aí, a ser o líder ao término da Série B. Então, Juventude, para mim, tem tudo para subir. Basta fazer o feijão com arroz, ganhar os jogos óbvios, empatar o outro, enfim. Eu acho que o Juventude nem perde mais nesse nesses últimos 4 jogos. Óbvio, é futebol. O Juventude pode ser que tropece em alguns jogos, óbvio, isso acontece. Pode até ser que perca algum jogo aí, sei lá, é futebol, mas pela lógica tende a não perder mais nenhum jogo. Então, o Juventude, para mim, com esse empate aí, foi valioso para ir encaminhando o acesso. Os últimos 4 jogos de Juventude empatou os 4, né? Só para pegar aqui. Empatou hoje contra o Vitória, empatou contra o Londrina, empatou contra o Sport e empatou também contra a Tombense, tá? Fora de casa. Vamos pegar agora a análise do líder até o quarto e fazer a comparação ali com os demais, né? Em relação ao acesso. Já falei sobre Vitória, já subiu, ninguém tem a menor dúvida disso. Estatisticamente já subiu. E mais uma vez, para colocar a questão da régua de pontuação, né? Cara, restam 12 pontos para todo mundo disputar. Sport, Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude, Novo Horizontino, Guarani, Vila Nova, Mirassol. A rapaziada que ainda tem possibilidade de brigar pelo acesso. O Vitória, ele tem 8 pontos de diferença para o quinto. Ou seja, rapaziada, para o Vitória não subir, ele tem que perder tudo. E talvez ele mesmo perdendo tudo, é quase que inviável você projetar o Vitória não subindo. Porque tem mais vitórias do que todo mundo. Tem 4 vitórias a mais do que o Sport, Atlético Goianiense, o próprio Juventude. Tem 5 vitórias a mais do que o Guarani. Cara, já era, já foi. O título é o seguinte. O Vitória abriu uma gordurinha ali, somou um pontinho, enquanto o Sport e o Atlético Goianiense perderam. Então, a distância do Vitória, que estava em 5 pontos, agora, meus amigos, é de 6. E detalhe que o Vitória tem 4 vitórias a mais do que o segundo e o terceiro. Então, a distância aumentou. E se o Vitória fizer ali... Vamos botar aqui nessa projeção rápida, tá? Projeção rápida aqui. Sport vai fazer 5 pontos, 6 pontos. Vai chegar a 64, 65, vamos supor. E o Atlético Goianiense também vai chegar a 64, 65. Acabou, gente. O Vitória é campeão da Série B. Aí o Criciúma vai, vamos supor, 64, 65 ou 66. O Vitória precisa empatar um jogo, basicamente. Ou ganhar um e acabou. Vamos supor que o Juventude, que tem a tabela mais fácil, ganhe 3 e empate 1. Nos próximos 4 jogos, tem uma campanha muito boa, de 10 pontos conquistados, o que é totalmente factível. O Juventude chega a 67. Ou seja, gente, basta o Vitória empatar 2 jogos, ou até mesmo talvez só empatar um. Empatar um já é um pouquinho de exagero, mas basta ganhar um jogo, o Vitória é campeão. Não tem para onde correr. Agora, vamos pegar o Sport. O saldo ele é positivo, entre aspas, porque permaneceu na segunda colocação. Beleza.
Só que ele, no final das contas, é negativo. Primeiro, a gente perdeu o jogo. Não tem como falar que a rodada foi boa, não. A distância do Sport para o quinto, antes de começar a rodada, era de 4 pontos. Essa distância atualmente está em 2 pontos. Ou seja, a distância reduziu pela metade. E aumentou para o primeiro. Então, assim, o saldo ele é positivo pela manutenção na segunda posição. Beleza, show. Mas ele é negativo porque perdeu e a distância diminuiu para o quinto colocado, que está em 2 pontos. Por exemplo, gente, se o Sport, sei lá, empatar com o Mirassol, mas o Atlético Goianiense ganhar, o Criciúma ganhar e o Juventude ganhar na próxima rodada, o Sport está fora do G4. O Sport sai do G4. Pelo critério de número de vitórias, enfim, tem todo esse contexto aí. Então, e o Novo Horizonte ainda vai jogar, né? Se o Sport perder, por exemplo, esse aqui é o cenário mais catastrófico, tá? O Sport pode cair, por exemplo, até para a sexta posição, se tudo der errado na rodada, só para deixar claro. Ou melhor, o Atlético Goianiense vai pegar o Novo Horizontino, né? Então não tem como cair para a sexta colocação, não, porque alguém vai perder pontos aqui. Então, no pior dos cenários, o Sport cai para quinto. Então, não tem nada resolvido, não tem nada muito tranquilo, apesar de que é inacreditável, né? Assim, a gente, mesmo perdendo, a gente ainda continua em segundo lugar, porque o Atlético Goianiense não conseguiu sequer empatar contra o Vila Nova, tá? Bom, projeção subiu um pouquinho mais. O Atlético Goianiense, cara, a distância, mais uma vez, encurtou ali, né? Tá em 2 pontos agora. Pro Criciúma foi uma excelente rodada. Se a gente parar para pensar, pro Criciúma foi uma rodada quase que perfeita, pô. Sport perdeu, Atlético Goianiense perdeu, Juventude empatou, Guarani perdeu. Cara, assim, foi uma rodada praticamente perfeita pro Criciúma aí, na briga pelo acesso, tá? Tem muito campeonato ainda pela frente. Hoje, pela projeção, o Sport tem que fazer de 5 a 6 pontos. Pela bola jogada e com esse treinador ridículo, a gente tende a sofrer muito, mas muito mesmo até a última rodada e rezar muito para que o Vitória já tenha o acesso e o título matemático uma rodada antes, para que a gente tenha a tranquilidade para pelo menos somar um pontinho no Barradão. Porque pela bola, futebol praticado, o Sport corre sérios riscos de não subir. O Atlético Goianiense, muita incógnita, só tem pedreira daqui para frente, não é nenhuma garantia que subiu. O Criciúma vai ter que continuar na batida de tenho que ganhar. E o próximo jogo também tenho que ganhar para subir. O Atlético Goianiense e o Sport tem que fazer de 5 a 6 pontos. O Criciúma tem que fazer pelo menos 8 ou 9 pontos para subir. E o Juventude também, 8 a 9 pontos. Enfim, o Novo Horizontino, Guarani e Vila Nova está um pouquinho mais abaixo. Mirassol também. Ainda tem possibilidades. É bom deixar claro que a gente não pode excluir o Guarani da análise, não, tá? O Guarani ele tem 2 confrontos contra times que não querem mais nada, Londrina e ABC. Ou seja, o Guarani hoje ele tá um pouquinho abaixo, tá? É na sexta colocação, com 55 pontos. Sétima colocação, na verdade, com 55 pontos. Só que, vamos supor que ele ganhe do ABC e do Londrina. Vai a 61. 61 ele tem 2 jogos aí para fazer. Confronto direto contra o Criciúma, confronto direto contra o Atlético Goianiense. Tipo, se ele ganha um e empata outro, ele tem possibilidade de subir, velho. Chegaria a 65. Só que vamos ser bem sinceros, o Guarani ele tá ainda numa situação um pouquinho difícil porque ele vai ter que obrigatoriamente ganhar esses 2 jogos contra Londrina e ABC e obrigatoriamente ele vai ter que, no mínimo, ganhar um e empatar outro contra o Criciúma e contra o Atlético Goianiense. Um jogo em casa, outro fora. Difícil a situação do Guarani, apesar de que a gente não pode excluir não, porque tem possibilidade, tem confronto direto, tem jogos fáceis aí, tá no bololô também, tá? Enfim, aguardar, só sei que nada sei. Tamo junto, abraço para todo mundo. Aliás, só sabemos de uma coisa, né? Que o Vitória já subiu e já é campeão. O resto tem muita coisa ainda em aberto. Lógico, tem um palpite ali ou outro, pô, sei lá, eu acho, e o Juventude, assim, cara, pelos confrontos, o Juventude só não sobe se não quiser, tá? Assim, a gente vê isso com um cenário bem claro, mas é futebol, né? Vai que o resto, assim, esporte pelo futebol ridículo que joga, incógnita, difícil, o Atlético Goianiense confronto difícil também, Criciúma tem que batalhar de confronto difícil também, cara, muito em aberto. Vitória já subiu, já é campeão, o resto tá tudo muito em aberto. E o Juventude, cara, se não subir, irmão, não sobe mais nunca, tá?